Era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão, e acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, pra não perder a magia de acreditar na felicidade real, e entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Obrigada. Eu não
Obrigado. As instituições que estão tomando conta hoje é o Francisco de Assis e o CEL, né, como a gente pronuncia. E nós estaremos, a pedido da coordenação, fazendo uma leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, autoria de Emmanuel. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Isso foi palavra de Jesus, está em João, capítulo 13, versículo 34. A gente já pede o divino para que se aproxime, para que em seguida faça a prece final, a prece de abertura. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre absoluta identidade com seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama a teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite de compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando o novo mandamento na comunidade cristã. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé, conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que em seus ambientes de trabalho há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Então nós convidamos o Divino Celestino Martins, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, para proferir a prece de abertura do nosso evento. Boa noite a todos. A cortina está se fechando. Tivemos a luz dos ensinamentos envolvendo as nossas mentes, iluminando a cada um de nós, para que, nessa trajetória de aprendizado, pudéssemos trilhar novos caminhos dentro da nossa vida. A luz do ensinamento espírita veio por intermédio de cada orador, oradora, que passaram por aqui, procurando enaltecer a família como ponto fundamental de toda a humanidade. Tivemos a oportunidade de receber essa fonte que veio dar a cada um de nós, como fala a música, a luz está aqui. E esta luz permanece para que nós possamos cada vez mais ter aquela energia positiva e viver, dentro de tudo que aprendemos, uma transformação, uma renovação dentro da nossa trajetória. Ao elevar o nosso pensamento, queremos agradecer aos nossos benfeitores amigos, tantos que aqui estiveram presentes, dando a assistência e derramando sobre todos nós que aqui comparecemos a oportunidade de aprender um pouco mais. Portanto, com a nossa vontade, com o nosso desejo, com tudo aquilo que veio cultivar dentro do nosso coração, sentimos que, na realidade,
os benefícios vieram. A luz da doutrina espírita iluminando corações, abençoando a encarnados e desencarnados. Portanto, amado Mestre Jesus, nada temos a pedir. Queremos agradecer, Senhor, que cada vez mais o Conselho Espírita de nossa cidade, Conselho Espírita Regional, continue sempre trazendo pessoas que possam dar a cada um de nós conhecimentos, ensinamentos e que nós possamos vivê-lo no nosso dia a dia, como falou a leitura da noite, de amar ao próximo. Obrigado, Jesus. Obrigado, bondosos amigos espirituais que aqui compareceram. Abençoai as nossas famílias, iluminai os nossos caminhos e que possamos cada vez mais, abençoado pela proteção do alto, reconhecer os nossos deveres, as nossas responsabilidades e trabalhar cada vez mais como o próprio ensinamento nos diz. Fora da caridade não há salvação. Que Deus nos abençoe. Que no encerramento desta semana, que mais uma vez foi coroada de êxito, que Jesus abençoe a todas as oradoras que aqui vieram e abençoe a nossa oradora da noite para o desenvolvimento do tema da noite de hoje. Com muita paz, que Deus nos ilumine e ampare, hoje e sempre. Disse bem o divino, né? As oradoras, mas foi por acaso, tá? Não é porque a coordenação do conselho está sendo feita por uma mulher que só tivemos palestrantes mulheres. Bom, nós vamos pedir agora à palestrante, a doutora Denise, para que assuma o seu lugar. E a doutora Denise Lino é expositora espírita da cidade de Campina Grande, da Paraíba, conterrânea lá do Rossandro. Profere palestras em eventos em todo o país, é articulista da revista Tribuna Espírita, é também diretora de divulgação da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. É doutora em educação, professora na Universidade Federal de Campina Grande, coordenadora do programa de pós-graduação de linguagem e ensino. E a ela nós passamos a palavra para proferir a palestra Vivenciar a Paz em Tempos de Transição. Queridos amigos, queridas amigas, muita paz a todos. É com muita alegria que nos encontramos nesta noite, no encerramento dessa 51ª Semana Espírita da cidade de Anápolis. Na tarde de hoje, iniciando o nosso seminário, falamos, não é, da surpresa que tivemos na pesquisa sobre o nome da cidade, sobre a composição dessa programação com expositoras, que acredito não foi de fato por acaso, mas os múltiplos fios da espiritualidade, as suas mãos generosas e amigas, conduziram a organização para a composição, porque era esta composição que nós precisávamos neste ano. Agora à noite eu gostaria de colocar um outro ponto, né, de reflexão que me tomou desde ontem, mas mais especificamente ao longo do dia de hoje, sobre este local onde este evento é feito. Nós estamos no fórum desta cidade, no fórum desta comarca, estudando, refletindo um tema sobre a paz. Nesta casa, em cujas tribunas tantas disputas são feitas, tantas réplicas, tantas tréplicas, tantas peças de acusação são apresentadas e peças de defesas, e onde, enfim, um juiz, a partir do corpo de jurados, constituído por pessoas da sociedade, trabalhadores, homens e mulheres, alguns que se voluntariam, outros que são sorteados, estabelecem o que nós conhecemos como a paz social, a partir da reparação que a justiça pode fazer nas diversas agressões, nas diversas perdas, nas dificuldades que se apresentam no caminho de toda a comarca, de toda a cidade, de todo o município.
Então, eu gostaria de parabenizar a comissão pela escolha desse lugar. O lugar das disputas, mas o lugar em que aqui nós discutimos a paz, refletimos sobre a paz essa semana. Agora há pouco, quando eu voltei do seminário, fiquei me preparando para a palestra, eu fiquei pensando no simbolismo de uma semana inteira neste palco, que energias aqui foram trabalhadas, que imantação esse lugar teve, não para a Semana Espírita somente, mas para as atividades cotidianas que aqui se fazem, para os serventuários da justiça, os operadores do direito, as pessoas do povo, os cidadãos, as pessoas comuns que vêm a esta casa para buscar um primeiro fundamento da paz social, que é a justiça. E como espíritas nos lembramos da 11ª lei, dentre as leis morais que Allan Kardec coloca, é a lei de justiça, de amor e de caridade. Sinalizando para nós, os espíritas, que não existe justiça sem amor e sem caridade. Numa profunda conexão com a noção de Deus que está na introdução de O Livro dos Espíritos, que vai nos apresentar como sendo soberanamente justo e bom. E por isso a lei é de justiça, de amor e de caridade. E tendo dito isso, amigos, ficamos então com esse preâmbulo, não é, para começarmos a noite de hoje, que vai exatamente circular nesse tema, não é, sobre a paz, vinculando-se ao tema central, que é a paz começa em casa ou na família, na intimidade da convivência, a construção da paz em tempos de transição. E aí, nesse conjunto todo, nos seus múltiplos fios, estamos nós, cada um de nós, no íntimo das nossas vidas, e por isso o nosso slide inicial está ali escrito: a paz do mundo começa em mim. Não é, digamos, um erro em relação ao título, e quando eu sentei ali, fiquei com esse choque, eu digo, eita, talvez as pessoas tenham uma impressão de que foi uma desatenção, ou talvez, de fato, tenha sido uma desatenção da minha parte, mas aí comecei a refletir mais profundamente, é que não existe paz em família, no lar, se nós que compomos a família e o lar, cada um de nós, de fato, não se empenhar para que isso ocorra. E não existe paz social sem que essa paz seja determinada pelos cidadãos que a compõem como um objetivo, como uma meta. E ainda sobre a paz, um itemzinho do preâmbulo, voltando aqui ao preâmbulo, antes das nossas considerações iniciais, eu fiquei muito surpresa na tarde de hoje, quando eu estava voltando do seminário para o hotel e o amigo Renato e a sua esposa me levavam, e na conversa ele disse naturalmente, nós vamos pelo viaduto Nelson Mandela. Eu falei, tem um viaduto Nelson Mandela? Ele disse, sim, nós vamos passar lá. E fomos pelo caminho do viaduto, circulou, por sinal muito bonito na sua composição, e eu fiquei pensando o simbolismo de uma cidade como Anápolis, que faz uma semana espírita em torno do tema da paz, ter um viaduto que se chama Nelson Mandela. E essas coisas não são por acaso, elas não são assim sobrepostas. Há um arranjo espiritual para isso, porque Nelson Mandela é um dos últimos, talvez, os nossos contemporâneos, mas já desencarnado agora, daqueles que nós vimos viver o século XX e atravessar para o XXI, dos construtores da paz. Alguém que tinha muitos motivos para continuar odiando, para continuar perseguindo, alguém que teve os motivos para enlouquecer, porque alguém que vai para uma cadeia e vai para uma solitária, ele é condenado à morte, porque a solidão é uma das grandes sentenças da condição humana. É por isso que Allan Kardec escreve lá nas leis morais a lei de sociedade, porque nós precisamos viver em sociedade. Então, uma estratégia que é uma estratégia de guerra, portanto, uma estratégia oposta à paz, é a estratégia do confinamento, de colocar o prisioneiro em solitária. E quando eu li alguns relatos da biografia de Nelson Mandela, eu fiquei muito impressionada, e depois eu assisti ao filme Invictus, já assisti algumas vezes, que era o grande carisma, a grande liderança daquele homem negro,
sobre negros e brancos. E os seus biógrafos são unânimes em relatar que um dos fatores, né, que levaram, que motivaram a que ele fosse para a Solitária, entre outros fatores políticos, entre outros fatores de opressão, era um fator muito simples, é que quando ele estava ainda misturado junto aos presos políticos e comuns, e naquela prisão afastada na ilha, e que eles jogavam futebol, os presos nunca perdiam para os carcereiros. Vejamos como era o jogo, não é? Prisioneiros e carcereiros disputando o futebol. E quando ele estava no time, os prisioneiros nunca perdiam. E aí, quando ele foi para a Solitária, motivos políticos, aí os carcereiros comemoraram, porque estando na Solitária, ele não jogaria mais futebol e, portanto, o seu time perderia. E qual não foi a surpresa que, olhando da janela gradeada da sua cela, ele estimulava os seus companheiros, que continuaram ganhando dos carcereiros, até que ele foi trocado de cela, para que ele não visse o jogo e os seus companheiros não recebessem o seu estímulo. Então, esse é um homem muito importante para a sociedade. Ele é muito importante, muito mais do que isso, porque quando ele saiu da prisão, depois de 27 anos, o seu casamento havia acabado, a sua esposa, inclusive, de quem havia se divorciado enquanto ele estava na prisão, casou-se com o seu advogado de defesa, o que já seria um motivo de enlouquecimento psicológico para qualquer um. Ele não apenas saiu da prisão lúcido, como ele conclamou os seus compatriotas a que superassem o apartheid. E como ele fez isso? Com os chamados tribunais de conciliação. De um lado, aqueles que diziam que haviam perdido as suas terras, e, do outro lado, aqueles que diziam que ocupavam as terras porque elas lhe pertenciam por direito. E, para estabelecer a paz social, era preciso que um lado e outro conciliassem, estabelecessem limites, conciliassem. Essa é a palavra que os seus biógrafos usam, que está no filme Invictus, enfim, que passou para a história. Era preciso conciliar. E quando ouvimos isso, nós sempre nos lembramos da sentença de Jesus, que inclusive citamos à tarde no seminário: reconciliar-se com os adversários enquanto está a caminho. Em relação a esse texto de Emmanuel, de Caminho, Verdade e Vida, lido no início, que é o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, o reconciliar-se com os adversários é um nível, digamos, que antecede, é primário em relação a isso. E Nelson Mandela propiciou tudo isso. Então, uma cidade que tem um viaduto chamado Nelson Mandela é uma cidade vocacionada para a paz. Não para uma paz armada, mas para uma paz que se faça por conciliação, por respeito às diferenças, por inclusão, por justiça social, distribuída, fundamentada na lei de justiça, de amor e de caridade. Então, quando o tema foi escolhido, quem escolheu o tema, quem elaborou, quem fez o desenho, enfim, todos vocês estavam muito inspirados, certamente por uma matriz espiritual que revela para este lugar, esta condição de ser um lugar da conciliação. E dizendo isso, então, que eu quase havia esquecido e era talvez o mais importante desse preâmbulo, gostaria de parabenizar a comissão organizadora pelo tema que nos foi colocado, porque nós estamos num momento de muita ilusão, em que se imagina que a paz será feita armada. Isso é uma ilusão, porque não há um único caso na história, desde que nós estamos na Terra, que alguma paz tenha sido feita com armas. Isso se chama armistício, que é a cessação da guerra com uma paz armada. A verdadeira paz se fez em todos os lugares, quando os homens e mulheres depuseram as suas armas físicas e abriram o seu coração para o entendimento, a diferença, para a acolhida, para a diversidade. É para esse caminho que nós precisamos nos direcionar. Nos lembremos do simbolismo da frase de Jesus, aqui trazendo, antecipando uma das sentenças sobre as quais discorreríamos. Quando Jesus diz aos seus discípulos, no seu discurso, de que não veio trazer a paz, mas a espada. Jesus não nos fala de armarmos-nos, mas ele veio nos dizer que não nos trouxe a paz modorrenta da preguiça.
da inércia, a paz da que estivesse estabelecidas por limites que os outros não transpõem, mas nos trouxe a paz que vem da espada, entre aspas, da reflexão, aquele momento em que nós precisamos ali fazer as microcirurgias emocionais conosco mesmo, começando a separar aquelas atitudes do homem velho, uma espada simbólica voltada para o nosso íntimo, para que nós comecemos a reconstruir a identidade que de fato nós temos, nosso DNA divino. Então, dito isso, nós vamos então lembrar dessa tela pintada por um brasileiro, Portinari. Esse é apenas um dos lados do quadro Guerra e Paz, de Portinari, que é um painel de madeira, e este é o lado da guerra. Um painel que Portinari pintou sob encomenda da Organização das Nações Unidas para comemorar o final da Segunda Guerra Mundial. Nessa imagem que vocês percebem, há uma imagem menor, e ela é uma mera ilustração do tamanho desse painel de madeira em relação ao tamanho médio de um homem de que tenha por volta de 1,75 m de altura. O tamanho do painel impressiona, porque ele tem esse significado simbólico de quão grande é a guerra. As cores escolhidas por Portinari, vejam os tons de preto, o azul, e quando nós nos aproximamos da imagem, quando conseguimos vê-la na internet em alta definição, na reprodução dos livros de arte, ou quem teve a oportunidade de visitar esse painel na entrada da ONU, fica impressionado com os detalhes, os rostos, as faces, o horror da guerra estampado. Mas esse painel se complementa pelo que está ao seu lado, que é paz, pintado na mesma altura, as cores claras, o amarelo que se destaca no final da imagem como uma lembrança viva da alegria que o grande pintor brasileiro colocou nesse painel para nos lembrar a vivacidade da paz. E um painel tão alto quanto o anterior, para nos mostrar que a paz é grandiosa e que somente ela, quando feita na nossa intimidade, é possível de enfrentar a guerra que está lá fora, mas também, às vezes, a guerra que está entre nós. E dizem os biógrafos que Portinari trabalhou arduamente na montagem desses painéis de madeira que iam sendo encaixados, os desenhos, os modelos prévios, e foi a fase em que ele adoeceu mais severamente, porque as tintas tinham chumbo e ele, inalando o metal pesado, prejudicou os seus pulmões, todo o seu sistema respiratório e, como sabemos, desencarnou em função disso. Mas o mais, talvez, pelo menos para mim, tocante dessa história é que esse artista brasileiro, tamanha sensibilidade, que faz uma obra dessa estatura e dessa sensibilidade encomendada pela ONU, não pôde assistir à inauguração, porque, na época, ele tinha e teve uma vinculação com o antigo Partido Comunista Brasileiro, e isso foi entendido pelo governo dos Estados Unidos, à época, como um risco, e ele foi proibido de entrar naquela nação. Um contrassenso, porque era um rótulo que não definia a alma pacifista, grandiosa desse pintor, que em muitas outras obras pintou a nação brasileira, como pintou o Vidas Secas, pintou o Cafeicultor e tantas obras sobre o interior do Brasil. Mas essa, em especial, nos traz essa, digamos, essa emoção, porque ela nos fala exatamente daquilo que está no nosso íntimo, que é a nossa dualidade. Nós somos ainda capazes de guerrear, porque é o nosso atavismo, é a nossa inclinação, são as experiências repetitivas. Nós não podemos nos esquecer, como espíritas, que nós estamos num mundo de provas e expiação. E num mundo como esse, o mal ainda prepondera em relação ao bem. Qual é a nossa expectativa como espíritas, quando nós lemos o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo,
que é o capítulo que fala sobre os mundos habitados. Essa promessa de Jesus, comprovada pelo Espiritismo, comprovada pela ciência, os mundos habitados dos quais nos fala Jesus com tanta poesia, é a de que nós passaremos ao mundo de regeneração. Não necessariamente pela transmigração de um mundo ao outro, mas, sobretudo, pela modificação interna deste mundo em que nós estamos. Por aquilo que Allan Kardec define lá em A Gênese, no texto Sinais dos Tempos, como as revoluções que se dão no interior das humanidades. Nós estamos na expectativa de que essas revoluções que nós estamos acompanhando, elas nos levem em alguns anos, em algumas décadas, não desejamos alguns séculos, mas talvez mais alguns séculos, ao mundo de regeneração, cuja definição é a de que lá o bem prevalece sobre o mal. Não é que no mundo de regeneração o mal não exista, mas é que há uma diferença significativa em relação à Terra, porque aqui o mal ainda prevalece sobre o bem. E como nós temos essa condição existencial, planetária, é por isso que nós guerreamos mais. É por isso que nós acreditamos nessa ideia de uma paz armada. Nós acreditamos que é possível resolver as questões um a um. Nós quase retrocedemos enquanto humanidade, imaginando que é o olho por olho, dente por dente, que resolve as situações, quando, por exemplo, nós já temos um lugar como este, um lugar público, um fórum com um magistrado, um promotor, um advogado de defesa, um corpo de jurados isento para analisar as causas. Isso, sim, é progresso na humanidade. Isso é construção de paz para este mundo. E aí vem o nosso atavismo. Nós fazemos a guerra ainda. Nós temos toda essa beligerância que começa a se expressar, por exemplo, nas palavras que nós escolhemos para definir, muitas vezes, os lugares em que estamos. As pessoas que nos acompanham, as pessoas que nos servem, aquelas com quem trabalhamos, nós temos adjetivos pejorativos para os que torcem por um time que não é o que nós torcemos. Nós temos palavras desqualificativas para as mais diversas situações e que revelam a nossa beligerância, a nossa agressividade verbal. E nós temos ideias muito ingênuas, às vezes, sobre a paz, como as ideias armamentistas. Ou nós temos ideias em que tomamos o mundo a partir da nossa medida e nos esquecemos da diversidade divina, da diversidade dos caracteres e, portanto, da complexidade, que é um tema como esse, que exige múltiplas respostas que começam na transformação de cada um de nós. E aí separamos, então, essa sentença de Jesus que já antecipamos. Não cuideis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Exatamente essa luta íntima de transformação moral. Desde a vinda de Jesus, nós estamos nessa peleja. É uma peleja conosco mesmo, em que travamos e que às vezes cedemos às paixões. À tarde nós analisamos a descrição do moço rico, aquele que tinha uma dúvida e procura Jesus para saber o que fazer, como encaminhar a sua vida. Estava numa peleja profunda consigo mesmo. Citamos Nicodemos, que procura Jesus no seu aniversário de 70 anos, que estava numa outra peleja consigo mesmo, não é? Como entender, como a música de Roberto Carlos, cantada aqui no início, que existe uma outra vida além e que se vai renascer num outro momento. O poema, da letra, da música, o homem, traz a dúvida de Nicodemos e que ali estava. E, às vezes, essas dúvidas, elas se parecem tão maior do que nós, que para não admitir que temos dúvidas, dificuldades, que temos desconfianças, que não temos tantas certezas, o que ocorre? O noticiário policial está cheio de episódios desse tipo. Quando nós analisamos o noticiário policial,
a partir de uma leitura sociológica e psicológica, nós observamos que na base dos grandes crimes há pessoas basicamente de duas condições. Ou os psicopatas têm uma profunda doença mental, ou as pessoas que sucumbiram aos seus próprios conflitos. Quando nós analisamos as guerras de uma outra perspectiva, desta vez mais sociológica, mais antropológica, na base está sempre a noção de soberania, a noção de egoísmo de um país em relação ao outro, de um povo em relação ao outro. A velha ideia do subjugar. E, no fundo, o movimento para fora, ele reflete sempre um buraco que está para dentro. Numa pessoa que comete um crime, num país, num grupo social, que afronta o outro e que vai armado para oprimir. Quando Jesus já nos disse que havia trazido a espada da nossa libertação. Numa outra sentença, nós vamos ouvir do próprio Jesus essa sentença pacificadora. A minha paz vos dou, mas eu não a dou como o mundo a dá. Vejamos que Jesus nos fala de uma outra situação interessantíssima, na conexão com a primeira sentença, a primeira retirada de Mateus e essa de João. E eu fico pensando que os evangelistas estavam narrando o mesmo episódio, porque no primeiro é a oposição entre a paz do mundo, a paz modorrenta, e a luta para conseguir a paz da consciência. Na segunda sentença é a mesma oposição, a paz do mundo, a essa paz modorrenta, essa paz que nós precisamos pagar caríssimo para ter a sensação de que estamos seguros. Porque eu creio que essa experiência vocês têm aqui, eu tenho lá em Campina Grande, nós temos em diferentes lugares do Brasil. Nós temos as nossas casas cercadas por cercas eletrônicas. E depois nós colocamos câmera. E mais recentemente, o sistema de câmeras da rua que nós acompanhamos pelo celular. Pagamos caríssimo por esse serviço que nos dá uma impressão de segurança. Em alguns lugares do país, vendem-se apartamentos em prédios com portas blindadas. A primeira vez que eu ouvi essa notícia, me pareceu tão estranho, porque do lugar de onde eu venho, supostamente os condomínios de prédios eram os lugares seguros. É claro que nós sabemos que eles não são seguros, porque do ponto de vista social, esse é o mundo de provas e expiação. O mal surge de muitos lugares, de muitas circunstâncias. Mas quando a gente pensa em condomínio de apartamentos, cujas portas dos apartamentos não são as portas do prédio, são as portas dos apartamentos, são blindadas, nós estamos falando de um lugar de muita belicosidade. E Jesus vai então nos dizer que a sua paz não é como a paz do mundo, comprada de forma cara, mas nunca segura. A sua paz é uma outra. É uma paz que surge desse processo cirúrgico conosco, de achar as marcas do homem velho e de nos empenharmos na construção do homem novo, que, como um moço rico, pode fazer a opção de deixar tudo e seguir Jesus. Ou, na tradução de Allan Kardec para isso, fazer a nossa transformação moral, envidar esforços para vencer as más inclinações. E é uma luta, amigos, é uma enorme luta. Recentemente eu procurei muito uma metáfora que me falasse da instância ou do processo árduo de transformação moral. Como transformar? E aí eu me lembrei de duas coisas que são mínimas, mas que significam o quão árduo é a transformação moral. A primeira delas, muito simples, mas que a gente pode experimentar, é quando a gente faz uma arrumação em casa, na cozinha, na sala, no quarto, e muda os móveis de lugar. Não raro, no início, a gente sai batendo em tudo, porque a cadeira inicialmente estava no lugar, depois a gente mudou e a gente não está acostumado. Ou então a gente sempre passa a abrir a porta dos armários, a porta errada. Ah, não, mas as camisas não estão mais aqui, as calças, aqui agora são os vestidos. Ou na cozinha, quando a gente muda. E a gente leva um tempo para descondicionar o hábito antigo. Ou então, quando nós empreendemos um caminho novo para casa. E recentemente eu me obriguei a essa experiência.
por uma questão de segurança, mas também porque eu precisava de uma metáfora para pensar a transformação moral. E depois de 17 anos, fazendo um mesmo caminho de volta para a minha casa por uma dada rua, eu me coloquei como exercício dobrar 2 quarteirões antes, 3 quarteirões antes, e fazer um outro caminho por uma outra avenida. E mais ou menos durante 3 meses, tentando isso, eu percebi que eu errei muitas vezes. Porque quando eu saía de volta do trabalho para casa, eu dizia, eu tenho que ir por tal lugar. E quando eu me dava conta, eu estava na esquina X, onde, numa dada noite, escuro, eu tinha percebido um assalto ou uma tentativa de assalto naquele lugar. E, naquela noite, eu estava no carro, com a minha mãe e a minha sobrinha, e foi um reflexo em que eu percebi, consegui manobrar e consegui fugir de uma situação, e aquele talvez instinto de proteção familiar, por estar com 2 pontas da família, ali minha mãe e minha sobrinha, tinha me dito que eu não pudesse mais, ou não devesse mais, pelo menos à noite, após as 17 horas, 19 horas, aliás, fazer aquele percurso. Mas durante 3 meses, 90 dias, foi uma luta íntima, porque às vezes eu estava chegando na rotatória, onde eu deveria pegar à esquerda, a segunda saída, e eu sempre pegava a primeira, e eu sempre ia para o caminho que eu fazia há 17 anos, e que agora eu queria recomeçar. Mais recentemente, isso está um pouco mais automatizado, e eu tenho ido por um novo caminho, mas continuo pensando na minha metáfora de transformação moral. Quão árduo é! Quantas vezes nós precisamos ensaiar? Quantas vezes nós precisamos recomeçar? E aí, se nós colocamos na transformação moral um exercício de paz em família, que pode ser não agredir verbalmente ninguém que mora em casa. Hoje à tarde, no seminário, alguém, durante as perguntas e respostas, falava sobre a relação dos adultos e dos idosos com os jovens, como fazer. E um dos aspectos que às vezes se torna tenso nas famílias são as agressões verbais. E nós, os adultos, precisamos ter como iniciativa de nossa parte uma linguagem que não seja falsa, mas que seja um exercício de valorização do jovem e do idoso. Porque o jovem, às vezes, aparece para nós, nas nossas palavras, como retardado. Não faz, não acorda, não ajuda, né? E ele é, no mínimo, o lento da família. Principalmente, por exemplo, se pensarmos, né, os apressadinhos da família. Por exemplo, eu sou uma pessoa assim, né, apressada. No Nordeste a gente diz vexado, né? Um sujeito vexado, está sempre vexado, com pressa, né, querendo resolver a situação. Aí você está lidando com uma adolescente. Aí você percebe, num dado momento assim, de mais sensibilidade, que parece que aquele adolescente carrega um mundo num sono que não se acaba. Depois de muito tempo, você faz uma reflexão e diz assim, mas eu não tive esse sono da adolescência. Eu não sei vocês, mas eu não tive esse sono da adolescência, do qual eu passei a aprender com os professores da escola. E eles falavam de adolescentes com sono, e eu percebi que eles tinham mais sensibilidade do que eu, porque como eu não tive esse sono, eu achava que ninguém tinha sono na adolescência. E aí eu vivi uma experiência com a minha sobrinha, que mora comigo, que eu chegava do trabalho e a minha mãe dizia, essa menina não estudou nada, dormiu a tarde inteira. Aí, para uma pessoa que não teve o sono da adolescência, e a melhor coisa da vida chama-se estudar, era o desespero. O coração já acelerava, eu tinha uma descarga emocional, assim, dava logo aquela sudorese. Como é que alguém dorme uma tarde inteira e perde uma tarde de estudo? Só na cabeça de quem gosta de estudar, porque quem não gosta e gosta de dormir, que mal fez. Não é verdade? Eu vim descobrir isso muitos anos depois, na prática, né? E aí a paz tem que ser articulada em família. Você está a ponto de ter uma síncope, um ataque, e o outro está lento, como um elefante, sem pressa, caminhando. E aí, com que linguagem nós tratamos o jovem? Né? E começam os múltiplos conflitos. Mais recentemente, para o meu aprendizado,
seguindo um seminário do nosso amigo Marlon Reikdal, ele nos fazia uma análise da preguiça como estratégia de rebeldia. Eu ouvi 3 vezes a explicação dele no mesmo dia. Aí dei um tempo, ouvi o seminário de novo, e o seminário de novo, porque foi uma revelação para mim. Alguém em que, para não afrontar verbalmente, revela a sua rebeldia na preguiça. Mas se a gente não tiver paciência já na linguagem, a gente agride o jovem. É o lerdo, é o lento, é o incapaz, é o que não ajuda, é o que não faz. E não nos damos conta de que esses adjetivos, por mais que revelem a nossa razão na situação, eles são, no mínimo, inadequados para a situação. Porque desqualificar alguém não o motiva para a necessária qualificação que ele precisa. Do mesmo jeito, em relação aos idosos, que são os lentos por outros motivos. São lentos porque o corpo já não ajuda, são lentos porque vieram de uma experiência diferente da nossa, né? Mais ou menos aquela situação em que nós nos achamos muito espertos na fila de um banco e ficamos na fila para os idosos, achando que ela vai mais rápido porque ela só tem 5 idosos e a nossa tem 15 pessoas na nossa frente. Aí o atendente do banco diz, digite a sua senha. Aí o idoso vai lá, tira a mão, vai com o indicador e começa a procurar, né? 1, 5, 7, dá aquela agonia, como se diz no Nordeste. Dá vontade de dizer, faz aí, por favor, qual é a sua senha? Né? E aí a gente já teclar. E o que eram 5 pessoas na sua frente, demorou mais tempo do que as 15 da sua fila, porque você se achava muito esperto e foi para a fila dos idosos. E, em geral, a gente já vai na linguagem também atacando o idoso. Ele é, no mínimo, ou ultrapassado. E nós verificamos muito conflito intergeracional em família de jovens em relação aos idosos. E muito conflito aparece aí, porque o idoso é para o jovem a antítese do que ele é. E o jovem, mesmo que não queira, ele sabe inconscientemente, e à luz de uma explicação espírita, ele sabe reencarnatoriamente que ele está ali na fase áurea da sua vida, mas que ele vai chegar a ser idoso, lento, e com aquela aparência envelhecida do idoso. Então, se ele não está num ambiente em que a linguagem dos adultos para com os jovens é uma linguagem de respeito, o jovem se sente na autoridade, no lugar de, como ele é mais forte, mais rápido do que o idoso, ele exercer o mesmo poder opressor que o adulto exerce sobre ele em relação ao idoso. E por isso tantos netos agridem verbalmente os seus avós, porque eles apenas reproduzem o conflito que eles vivem com os adultos. E nós precisamos refletir sobre que paz é essa. Porque Jesus disse que a sua paz, que ele nos dá abundantemente, é uma paz diferente da paz do mundo, que é essa paz que se estabelece no grito, lá fora. Mas, à luz da mensagem de Jesus, é preciso estabelecê-la de uma outra forma que está abundantemente colocada para nós. E essa paz de Jesus abundantemente colocada para nós é a paz que Jesus nos revelou quando, visitando os discípulos após a crucificação, vai ser conhecido pela expressão paz seja convosco, que deveria ser o desejo de todos nós, os espíritas, os cristãos, chegar em algum lugar, ver alguém e dizer paz seja convosco, porque nós estaríamos expressando o nosso desejo mais profundo de construção da paz, que é uma experiência que vai se revelar pelo nosso pensamento, pelas nossas palavras e pelas nossas atitudes. Nós só teremos atitudes pacifistas quando nós tivermos uma concepção pacifista em nossas vidas. Porque, a grosso modo, a concepção não é uma concepção de paz a que nós vivemos. E outro dia, meu amigo Almir Laureano, que trabalha no Move Paz,
lá em João Pessoa e no Brasil inteiro, inclusive prestando assessoria ao Ministério da Justiça para ações de paz no Brasil. Ele me dizia assim: Denise, a escola é um lugar beligerante. E aí eu que sou professora e que acredito na escola como um grande programa de restauração de vidas, eu dizia: mas como, Almir, a escola é beligerante? Ele dizia: é porque os professores ainda falam em grade curricular. E grade lembra prisão. E muitas escolas usam ainda a expressão, não sei se vocês usam aqui, soltar os meninos. Lá nós usamos muito, não sei se aqui ainda usa essa expressão, usa, né? Então vai soltar quem está preso. E alguém que está preso é porque cometeu uma ilicitude. Então vejamos, né, que na escola, que é aquele lugar que substitui ou a família, ou é a segunda casa, celular tocando. Não é o da expositora. Não vou dizer de quem é, mas é o que a expositora está usando para passar os slides. Seguindo. Eu estava na escola, né? Eu estava na escola, voltando para a escola. Então, a escola, né, que é aquele lugar para o qual a criança e o jovem vai, né, quando não está em casa, e que deveria contribuir para a sua formação pacifista, tem ainda na sua linguagem comum essas expressões que remontam ao nosso atavismo. Prisão, soltura. Nós ainda estamos nessa ideia de que a paz se faz quando todos os malfeitores estiverem presos. Isso é uma profunda ilusão, porque a paz só se estabelecerá quando os malfeitores estiverem convencidos de que o mal não tem nenhum futuro. É a mesma questão da honestidade. Quando deixarão de existir corruptos? Quando todos os homens se convencerem de que é mais importante a honestidade do que qualquer outro valor social. Aí nós teremos avançado um capítulo enorme. E nós encontramos o fundamento de tudo isso exatamente na mensagem de Jesus, que vai nos trazendo essas sentenças para que nós possamos pensar sobre elas. E nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos algumas questões preciosas sobre o tema. Separamos essas 789. O progresso fará com que todos os povos da terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Algumas questões de Kardec são absolutamente geniais, porque, em sendo um gênio, ele conseguiu colocar nas suas questões indagações que nós fazemos. Vejamos que essa é uma ideia que nós repetimos, é quase uma ideia do senso comum, né? Nós teremos progresso quando todas as nações, todos os povos da terra estiverem reunidos numa só nação. É uma ideia que nós temos, reunir todos sobre uma só nação. E há muita gente fazendo exploração ideológica e política dessa ideia. Vejamos o que dizem os espíritos que assessoravam Kardec. Uma nação única, não, seria impossível. E até destacamos essa frase para comentá-la depois, mas vejamos o restante da resposta. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas deles. Essa é apenas uma parte da questão, nós destacamos aí, e há indicações extremamente importantes para o nosso raciocínio. Primeiro, porque se nós quiséssemos que todos os povos formassem uma só nação, nós estaríamos, no mínimo, desrespeitando a diversidade, que é parte da lei divina. Olhemos para a natureza. Os bichos são de uma única espécie? As plantas são de uma única espécie? A diversidade fala da potência divina. Aí nós, que somos parte dessa criação da potência divina, olhando para tudo isso, de nossa perspectiva, digamos aqui, ingênua, para não dizer egoísta, queremos que seja tudo igual. E os espíritos, profundamente sábios,
compreendendo as leis divinas em profundidade, dizem: uma única nação não, seria impossível. Mas o progresso fará com que todos os povos se achem reunidos quando a lei de Deus servir de base à lei humana. Quando nós tivermos esses olhos que saltem à frente e entendam, por exemplo, que a lei é de justiça, de amor e de caridade. E que não adianta querer fazer uma justiça sem que exista caridade. Ou uma justiça que seja absolutamente racional. Sem afetividade, sem amor. Não será possível. Mas quando a lei divina servir de base à lei humana, nós sim teremos esse progresso que nós tanto esperamos e que desejamos, esse progresso que assentará a paz para todos nós. E dando sequência, então, a um conjunto de mensagens do Espírito Emmanuel que nos falam sobre a paz. Né? E antes especificamente de entrar nessas sentenças de Emmanuel, que são profundas e absolutamente belas, como a mensagem que foi lida aqui no início, eu queria destacar a última questão do Livro dos Espíritos, que é a 1018 ou 1019, conforme as edições. A última questão do Livro dos Espíritos. A pergunta de Kardec, que é a de todos nós. Nós que olhamos para esse mundo que parece estar caindo. E que os pessimistas adoram, né? Porque quando eu converso com os pessimistas, eu saio de perto deles rapidinho, pensando assim: Senhor, restaure meu otimismo. Porque não existe nada mais desgastante do que conversar com um pessimista. Porque ele olha e diz assim: no meu tempo era muito melhor. Há 100 anos atrás era muito melhor. 500 anos atrás, né, era uma beleza. Tinha escravidão, pena de morte, tráfico de pessoas. Como país, nós dizimamos povos da África. Olha como era bom. Claro que não, gente. Se a gente disser que há 100 anos atrás, há 500 anos atrás era melhor, nós estaremos como espíritas negando a lei de evolução. E porque Deus teria criado a lei de evolução? Apenas para ele se deleitar e os pessimistas serem aqueles que teriam razão em relação à humanidade. Precisamos ajustar a nossa ótica. E quando nós olhamos para essa sociedade, né, e para quem gosta de notícias policiais, né, de documentários, essas coisas mais hard, mais densas, a impressão é de que o reino do bem nunca se implantará na Terra. E essa é a questão de Kardec. Poderá um dia implantar-se na Terra o reinado do bem? É a última questão do Livro dos Espíritos. Numa profunda conexão com a primeira. Que é Deus? Né? E a resposta todos sabemos: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mais ou menos como se Kardec dissesse assim: considerando que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, quando é que o reino do bem, que representa a essência divina, se implantará na Terra? Aí os espíritos que assistiam a Kardec disseram: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão aí que reine o amor e a justiça, fonte de todo bem e de toda a felicidade. Então é quando entre nós os espíritos bons predominarem. Então nós estamos nessa mescla de espíritos, alguns bons, alguns muito bons, e um montão de espírito como nós outros, ainda com muito atavismo, muito beligerante, desejando a paz mais ou menos como se ela fosse algo que nós comprássemos na farmácia, no supermercado, no fast food, enfim, em algum lugar que pudesse vir engarrafada e que nós pudéssemos comprar para nosso uso pessoal, pudéssemos comprar para a nossa família e o restante, né, que não pudesse comprar, não podia comprar. É uma ideia bastante ingênua, mas que para muita gente, se a paz fosse vendida, estaria muito disposta a comprá-la e buscá-la a preço de ouro. E aí, nas palavras de Emmanuel, nós fomos separar, a partir dessas sentenças de Jesus e outras sentenças, comentários às cartas de Paulo, nós vamos encontrar no livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo 45, um comentário de Emmanuel, a seguinte frase de Paulo:
vivei em paz uns com os outros. É na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Que nós já podemos começar a pensar que comunidade era aquela, a da Tessalônia. Que dificuldades viviam aqueles irmãos para Paulo, na sua carta, no capítulo 5, versículo 13, dar essa recomendação: vivei em paz uns com os outros. O que isso significa? E Emmanuel Magistral traz essa sentença, desse contexto que parece distante para nós e o torna muito próximo à nossa vida. E ele começa comentando essa sentença a partir exatamente desse prisma individual que destacamos aí nesse slide. Quando ele diz: costumamos referir-nos à guerra qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política, exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimidados pela vida ao sustento da paz. Olha que sentença profunda. E revela o nosso íntimo. Nós achamos que a guerra é um desvio, é um desmando político. Mas nos esquecemos de que todos nós somos intimados. Olha a sutileza do verbo de Emmanuel, não é convidados. Porque um convite nós podemos recusar, mas uma intimação não. Se qualquer de nós receber uma intimação judicial, nós precisamos nos apresentar à autoridade policial ou jurídica, ainda que nós não tenhamos nada a ver com o caso, mas nós não podemos nos evadir, porque é uma intimação. E do ponto de vista das nossas atividades profissionais, uma intimação se sobrepõe a qualquer outra. Então, alguém vai avisar ao seu trabalho: recebi uma intimação policial e eu preciso comparecer. Eu me lembro que a primeira vez que eu me dei conta do que era intimação, eu era aluna do curso de letras. E nós tínhamos uma disciplina dificílima, que é sintaxe da língua portuguesa, e que se tornava mais difícil porque o professor sabia muita sintaxe, muita descrição, muita teoria, e nós, os alunos coitados, só sabíamos a sintaxe, que nós mesmos falávamos, mal fazíamos alguma análise. E quando nós estávamos assim, atropeladíssimos com todas as teorias sobre sintaxe, nós recebemos da nossa coordenadora a informação de que o professor havia sido intimado para participar de um júri que por 2 semanas estava recluso. Meus amigos, eu comemorei. Primeiro porque eu aprendi o significado da palavra intimação e que por 2 semanas eu estava livre daquele professor, que era o melhor professor que tinha no curso. E eu acho que ficou uma lacuna, porque eu já fiz uns acordos assim, eu digo: Jesus, eu volto professora, não tem problema nenhum. Volto, inclusive, professora de português, mas eu quero aprender sintaxe como o professor fulano de tal sabia. Então, para mim, ficou uma lacuna, mas naquele período, muito infantilmente, eu comemorei. Então, uma intimação nós não podemos fugir. E Emmanuel diz que nós somos intimados pela vida. Vejamos bem a outra expressão que ele separa: ao sustento da paz. Então, ele não está dizendo a construção da paz, porque nós inferimos que já há uma construção a caminho. Ora, se Jesus já veio à Terra, nós já estamos na construção da paz há mais de 2000 anos. Nós precisamos sustentá-la. E por muitas vezes, ao longo dessa história, nós não sustentamos. Nós botamos mais lenha na fogueira, mais pólvora, mais gasolina, nós achamos que era bom exterminar e matar e cometemos barbaridade. Até que ocorreu conosco aquilo que está dito nas expressões do Evangelho. Nós caímos em nós, ou seja, nós fizemos a metanoia, nós fizemos a compreensão de que a mensagem de Jesus não é de beligerância, não é de agressão. E é uma transformação que começa em cada um de nós. Nem dá para imaginar o seguinte: a família inteira constrói a paz, eu não construo e eu posso usufruir da paz da família. Ou eu me empenho nessa construção e nesse sustento, ou eu não vou poder participar dos lucros emocionais que daí serão advindos. Então, vejamos que Emmanuel nos diz que nós somos intimados ao sustento da paz. Mais adiante, nesse mesmo texto, ele vai dizer: todos agimos uns sobre os outros,
E ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. Meus amigos, vejamos que profundidade de sentença. Porque é uma sentença que não vai se coadunar com as nossas justificativas de fuga. Porque é uma sentença que desfaz o argumento que nós diremos assim, eu não tenho nada a ver com isso. Emmanuel diz que todos nós agimos uns sobre outros. Então, imaginemos ali aquelas coisas mais comuns, o trânsito, o ambiente de trabalho, o prédio, o condomínio, todos nós agimos uns sobre os outros. E ainda que a nossa influência espiritual se nos figure, ou seja, se nos pareça, né? Ainda que a gente queira se enganar que essa nossa influência é insignificante, que não vai alterar o lugar, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. Então vejamos que Emmanuel nos coloca no patamar de destaque colocado por Jesus. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós precisamos fazer essa transformação, que começa em nós, com a mesma dificuldade, treinando, refazendo. Às vezes é 90 dias para conseguir um hábito novo, às vezes são 9 anos, às vezes são 90, são 9 encarnações. Mas se a gente não começa, a gente também não chega lá. E Emmanuel, como é um grande professor, ele começa a dar exemplos nas suas mensagens para mais ou menos nos dizer assim, olha, se não entendeu a descrição, eu vou dar um exemplo prático. Pode pegar. Naquela coleção Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, Confia e Segue, enfim, todas elas reunidas naquela obra da Federação Espírita Brasileira, coordenada pelo Saulo, que é o Evangelho, nas palavras de Emmanuel, podem pegar em todos os 7 volumes, que as mensagens de Emmanuel aparecerão com a seguinte característica. Tem sempre exemplos práticos. Em alguns textos tem mais de um, que é o nosso caso aqui, como se Emmanuel dissesse assim, não entendeu, eu vou dar um exemplo. E às vezes ele dá um e dá outro. Então, nesse caso, ainda que a gente dissesse, olha, eu não entendi, né? Que a minha influência, ainda que diminuta, é importante. Eu não estou entendendo, ou eu não estou querendo entender. Aí Emmanuel nos traz um exemplo, ele diz, a floresta é um espetáculo imponente na natureza, mas não se agigantou sem o concurso das sementes pequeninas. E poderia ter uma pergunta assim, entre parênteses, entendeu agora, querido? Né? Entendeu? Olha, a floresta, as árvores, né? Aquelas árvores imensas da Amazônia, não é? Um pau-brasil, todas aquelas árvores lá gastam, algumas delas, décadas, algumas são centenárias, mas nenhuma delas dispensou o concurso de sementes pequeninas. Então, esta obra portentosa, da qual nós estamos sequiosos, em Anápolis, em Goiás, no Brasil, no mundo, que se chama paz, não dispensa o concurso de sementes pequeninas como nós. Não dispensa o concurso de sementes pequenas como a nossa família. Porque é no seio da família que os espíritos reencarnados afins conosco, que têm atavismos beligerantes como nós temos, serão reeducados e se reeducarão porque nós estaremos nesse esforço. E ainda que eles, por opção própria, não se reeduquem, mas eles ficarão com a matriz e com o exemplo para usarem oportunamente. E nesse texto, Emmanuel vai seguindo nessa toada, dialogando conosco, e vai trazendo para a nossa ótica. Eu fico pensando aqui o esforço pedagógico de Emmanuel para nos ensinar, como grande evangelizador do Brasil que ele é. Ele diz, nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Vejamos bem a análise. Nossa deficiência de análise para com a paz, porque esse não é o tema dele, quanto à contribuição individual no equilíbrio comum, nasce, via da regra, da aflição doentia, ou seja, da ansiedade com que aguardamos os resultados das nossas ações,
sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Em outras palavras, para os nossos dias, usando aquele recurso que os adolescentes chamam ligar a tecla SAP, seria uma coisa assim: sabe por que às vezes a gente desiste? Porque a gente quer logo o destaque. A gente, como se diz no Nordeste, eu não sei se diz aqui em Goiás, no Nordeste diz assim, o sujeito que quer aparecer. A gente quer logo aparecer. Mas tem uma outra expressão nordestina que eu acho que vocês não conhecem. A gente quer logo se amostrar, né? Porque a gente quer fazer um negócio e quer que todo mundo veja, sem a gente dizer, o amostrar dele é interessante, porque ele quer fazer o negócio, ele não quer exatamente dizer, mas ele quer que todo mundo veja, que todo mundo comente. Somos nós, né? E a linguagem nordestina traduz isso muito bem. Aí Emmanuel vai seguindo e diz assim, isso faz com que procedamos à maneira de alguém que decidisse levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, pelos tijolos, pelos parafusos e vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Vejamos que antes não foi o exemplo da floresta. As florestas, por mais portentosas, não desconsideram as sementes pequeninas. Esse foi o exemplo anterior. Vejamos agora um outro exemplo, que é para a gente entender a nossa contribuição à paz. É mais ou menos como alguém que decidisse levantar a casa com menosprezo pelas pedras, pelos tijolos, pelos parafusos, pelas vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados. Essa é a condição. Mas indispensáveis à construção, aí nós podemos acrescentar, se olhados no conjunto. Então vejamos que Emmanuel traz de novo a nossa importância. Talvez nós sejamos essas sementes diminutas, olhados isoladamente, mas no conjunto social, no lugar onde nós estamos, começando pela nossa família, começando pelo lugar onde nós trabalhamos, nós somos peças importantes. Parafusos pequenos, diminutos, nós somos talvez o encaixe de um tijolo no outro, que quando passarem a massa, nós nem seremos vistos, mas fundamentais na colagem ali, no suporte e na sustentação. Mais adiante ele vai dizer, habituamo-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente, com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter que lhe chegou, depois de longo processo obsessivo que ele corroeu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levam à falta consumada. Então vejamos que Emmanuel traz aqui uma outra observação, que é uma descrição da sentença de Jesus. Nós costumamos olhar o argueiro no olho e esquecemos a trave que temos no nosso. Então, é muito simples, é muito fácil condenar alguém que já está condenado, que já foi preso, cujo crime já apareceu nas páginas policiais. Alguém que já está sentenciado. Alguém que já se apresentou num lugar como esse e era o alvo da argumentação do promotor. E que tinha um advogado de defesa por um princípio do direito que é o de que todo aquele que sofre a condenação deve ter um advogado. Um princípio do direito romano, um princípio de justiça, de amor e de caridade, assim, que nós aprendemos lá atrás. É muito fácil condenar a esses, do conforto da nossa casa. O difícil é nós entendermos que somos a semente que vai constituir a floresta, que nós somos o parafuso que vai ser capaz de arrematar aquela madeira que ali está sendo colocada. Aí, como se a gente ainda não tivesse entendido muito bem o papel que cabe a cada um de nós, Emmanuel diz, lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Beligerância verbal. Nós reclamamos da buzina no trânsito, mas esquecemos de quão estridente é a nossa voz na direção do jovem, que é lento, do idoso, da criança, né, que ainda não compreende ou que não tem uma coordenação motora suficiente
para levar o refrigerante, o suco ali de um lugar para outro e derrama e nós reclamamos. Ou a criança ou o idoso, às vezes trêmulo, né, que quebra a xícara, quebra o copo, e aí há um discurso enorme, né, quebrou um copo. E aqui eu vou usar uma expressão que nosso amigo Rossandro usa em muitas palestras. Às vezes o que interessa é aquele café com a pessoa que a gente quer bem, que a gente ama, e o café pode até ser naquela xícara que está trincada ou no copo de plástico, porque o que menos interessa é o recipiente em que o café está, porque é mais interessante a presença de quem compartilha o café. Então a gente abre, né, aquela fronteira da beligerância verbal, esquecendo-se de que isso não vai ajudar a construir a paz. Porque a paz lá de fora, ela é reflexo da paz interior, da paz de cada um de nós, daquela que nós construímos na família. E Emmanuel vai chegando ao final da sua mensagem, com a qual nós também encerraremos essa palestra, nos dizendo: todos somos chamados à edificação da paz. Ou seja, não há desculpa. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta para melhorarmos-nos e educar-nos, de vez que a paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a favor do bem. E aí ele vai culminando essa mensagem dizendo: nenhum de nós está dispensado de auxiliar a defesa e a sustentação da paz, porque muitas vezes a tranquilidade coletiva jaz suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Não te digas inabilitado a contribuir com a paz do mundo. E se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-la de luz e força sem ter instalado nenhuma tomada. E Emmanuel conclui nos dizendo isso: não adianta um palácio se não tiver uma tomada para ligar a luz elétrica. Lembremos novamente a sentença de Jesus: nós somos a luz do mundo. Nós precisamos ligar a nossa luz. E precisamos fazer isso como um exercício constante de defesa da paz, buscando a vivê-la. E não nos iludamos, nós seremos profundamente desafiados à beligerância. Quando nós fizermos a opção pela paz, nós nos defrontaremos com as situações mais difíceis, aquelas que parece que vão lá dentro e descortinam todo o nosso atavismo de agressividade, que é muitas vezes de palavras, de atos, de pensamentos. Mas é o exercício da reconstrução. Colocar em nós o conceito da paz de Jesus, a paz operante, revisar os nossos pensamentos, revisar as nossas palavras e revisar as nossas ações. E é com esse pensamento que nós, encerrando essa palestra, nos lembramos da frase abundante de Jesus: a minha paz eu vos dou. Muita paz a todos. E nós vamos agora convidar a nossa coordenadora do Conselho Espírita da 9ª Região, Sônia Rodrigues, para que ela faça o encerramento e também a prece final. Soninha. Eu sempre falo, Sônia tem muito, Soninha só tem eu. Pretensiosa não, deixa. Então, pessoal, a gente fica com o coração acelerado, transbordando de alegria pelo êxito, né, do nosso evento. A Semana Espírita é um evento tão esperado, né? É o coroar de todas as atividades espíritas do nosso movimento, né? Anápolis, 9ª Região, que envolve aí as 5 cidades próximas, Pirinópolis, Nerópolis, Goialândia, Goianápolis, acho que eu não me esqueci, Corumbá.
Então, nós temos tantas coisas para dizer, mas não tem tempo, não podemos falar, porque quem veio aqui para falar foi a Denise. Então, vou tentar resumir. Começando, dizendo para vocês do tema que, por ter sido a semana Só Mulheres, eu acho que é justo eu dizer aqui que não fui eu que elaborei a programação, não fomos nós que estamos aqui, foi o Rodrigo Teodoro, que todos conhecem, né, da Casa do Caminho, Céu, que ele, com a sua inspiração, na semana espírita anterior, sentado ali como nós ficamos, já foi inspirado e foi anotando, como vocês sabem, ele tem essa facilidade, e já anotou o tema. A partir daí ele foi fazendo os convites foram sendo feitos como se faz de toda vez, homens, mulheres, convidando pessoas, começando lá por Rossandro, né? Começando pelas pessoas que muitos aqui pediram, e, enfim. Mas aí, na medida que foram confirmando, naturalmente foram confirmando mulheres, tá? Então não foi nenhuma assim, uma pretensão, não é intenção de que fosse só mulheres, né? Então eu gostaria de lembrar que a programação foi elaborada pelo Rodrigo, que hoje não está aqui em Anápolis, está nos Estados Unidos, né? Mas a gente sentiu falta dele e saudade dele aqui. Ele nos faz muita falta. Lembrar também que nós tivemos inúmeras testemunho de presenças dos amigos espirituais que nos auxiliaram nessa jornada da Semana Espírita. Lembrar que nós contamos aí com... quando eu falei o ano passado, não sei se vocês se lembram, que a gente mobiliza uma centena de pessoas para realizar a semana. E nós não exageramos quando dizemos isso. Desde o começo, se a gente for relacionar a quantidade de pessoas que fazem parte, que colaboram, é muita gente mesmo, né? Pensar, Semana Espírita, coisa simples, mas não tenham dúvida, é uma centena mesmo. E que bom que seja assim. Afinal de contas, nós temos aproximadamente 30 casas espíritas, né? Considerando os grupos pequenos até os maiores, 30 casas espíritas em Anápolis, mais as da região. Então, nós temos aí uma tranquilidade, nós nos sentimos muito à vontade para realizar as coisas, porque a gente vem ajuda de toda parte. Todos colaboram de alguma maneira, né? Seja com vibrações, seja com apoio humano mesmo, seja na divulgação, enfim. Aí agora começar aqui, para que eu, mesmo relacionando, eu tenho certeza que eu não vou ter conseguido relacionar todas as pessoas. Lembrando também que ontem foi falado aqui da mensagem do tempo, do livro Caminho, Verdade e Vida, a primeira lição do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada O Tempo, que o Eurípides leu aqui, que nós fizemos questão de lembrar da preciosidade do tempo, né, gente? Afinal de contas, a nossa vida é isso, tem que ser valorizada mesmo a nossa encarnação. Lembramos também da mensagem de hoje, do novo mandamento, que foi lida aqui, muito bela. E hoje, de manhã, lendo uma mensagem também de Emmanuel, falando do colar. Uma lição que fala mais ou menos assim do colar de pérolas. E, resumindo, que o colar de pérolas não seria um colar se não fosse cada pérola, né? Então, cada pessoa, cada um dos que colaboraram, cada um de vocês que estiveram aqui, é uma pérola desse colar de Jesus. Então, nós agradecemos imensamente e ao coração de cada um. Agradecer aqui ao fórum, né? Ao diretor do fórum, Ricardo Dourado, que quando nós fizemos o ofício convidando ele para vir no evento, convidando, na verdade, a outra juíza, que é a diretora, ela já tinha acabado de sair e ele tinha reassumido aqui a direção do fórum. Agradecemos por esse espaço que tão bem nos aconchega e que tem sido assim, parece que a nossa segunda casa. Quando a gente vem para a Semana Espírita para cá, a gente já nos sentimos muito bem aqui. Agradecer ao Hospital Espírita, o INSEB, hoje, né, por ter concedido também o espaço para realizar o seminário, ao Caminho da Luz, que também nos acolheu tão bem hoje lá, né, tudo tão bem preparadinho para fazer o evento, para o seminário da Denise. Agradecer as cidades que puderam participar, pessoas que vieram de outras cidades. Agradecer as evangelizadoras, inclusive eu gostaria de chamar aqui a Núbia e a
Vanessa, por favor. Queria que vocês viessem aqui. Porque, afinal, gente, o trabalho da evangelização é algo muito grandioso, muito bem elaborado, com toda a sensibilidade dessas meninas. A Núbia, que assumiu a coordenação desse departamento. Vem aqui, Núbia. É aqui do meu ladinho, fofa. Esse é meu, eu falo, meu anjinho. Então, muitos anjinhos apareceram. A Núbia, a Vanessa. A Vanessa não pôde vir. As evangelizadoras, ao Amor e Caridade por ter feito as pizzas, né? Com a maior das boas intenções, a Alcione Brasil, o André, a Célia, o Elcival, uma turminha aí que eu sei que tem mais. Então, eles tiveram essa iniciativa, né, de fazer as pizzas para ajudar nos eventos. Agradecer o Diego aqui, da parte da mídia, né, da cobertura midiática aqui, que eles estão fazendo com a gente, que é uma experiência nova, né, com os equipamentos novos e tudo mais. Sua esposa, Gislaine, que está ali do lado, e o Leonardo. Agradecer a todos que colaboraram com a divulgação. Agradecer o Geraldinho que fica ali na máquina do som. Ao Eurípides, que de outra vez eu esqueci de agradecer, sempre os que estão mais perto é o que a gente esquece. Eurípides, pela boa vontade em estar aqui. A Simone, vem aqui, Simone. Vai que alguém não te viu aí. A Simone também me deu um apoio grande demais. E o Gilberto aqui também. Jocasta. Nossa, Jocasta é meu braço direito. Ninguém conhece a Jocasta, né? Vai estar conhecendo agora. Agradecer também ao pessoal da música. Não, tem uma pessoa que eu estava me lembrando agora. É o Thomas. O Thomas é um amor de pessoa e ele foi aquele grandalhão. Ele agora que eu descobri que realmente nunca mais podemos perdê-lo de vista. E ele nos protege, carinhoso demais. Então é isso, gente. Agradecer a Deus, aos bons espíritos. E a todos que, direto ou indiretamente, a Célia, que cuidou do chá ali, que tudo é um ato de carinho, né, que ela ofereceu ali, ficar disposta fazendo o chá. A Santana, que é lá do Caminho da Luz também. Cadê a Santana? A Santana, que fez o chá todos os dias. E hoje a Heloísa, isso. É isso, gente. Muito obrigado. Que Deus nos ampare e nos ilumina. E nós retornamos aos nossos lares cheios de alegria e contagiados por esse amor que a espiritualidade nos contagia. E nós tivemos notícias de que aqui ontem, a Maíse tem essa também capacidade, talvez alguém mais percebeu, que o ambiente estava repleto de pessoas, de espíritos que foram trazidos. Eu vou ser bem clara, desculpa, seu João, mas eu vou falar. As pessoas que estão sendo preparadas para reencarnar. Então, a notícia que a Maíse, a hora que terminou a palestra, ela falou, tinha um grupo de pessoas, espíritos que estavam preparando para reencarnar e outros da parte suicida. E também tivemos a inspiração, sob a inspiração de uma médium, de que nós devemos fazer algo, sim, que tudo seja revertido para um evento, trabalhar o tema suicídio, que é para a gente cuidar desse tema aqui na nossa cidade. Então, estejamos todos já atentos para isso, que quando vier um evento, que todos possamos abraçar e colaborar para divulgar mais a mensagem espírita, que, afinal de contas, os espíritas, quem é mais que sabe das consequências do suicídio do que os espíritas, né? Muito obrigado, muita paz, muita luz a todos. Aqui. Bem, a gente mais uma vez agradece, desejamos a todos um feliz retorno e principalmente, não agora até amanhã, né, mas até o ano que vem, na 52ª edição da Semana Espírita. E no que diz respeito à prece final, a gente gostaria de pedir que a Soninha fizesse também esse agradecimento aos céus. Não apenas a todos os colaboradores. Então, como se diz, para que nós elevemos mesmo o nosso pensamento e fechemos os olhos por um instante, possamos sentir a presença do nosso amigo espiritual em particular, nosso anjo da guarda. Agradecer a Jesus, aos espíritos amigos que compuseram, que colaboraram, ao nosso querido Bezerra de Menezes,
ao também dirigente do Movimento Espírita do Estado de Goiás, o nosso querido Bittencourt Sampaio, e tantos outros, Maria, Mãe de Jesus, que é aquela mãe amorosa que nos acolhe a todos no seu manto de luz, de paz e de amor. Que a Senhora esteja com todos, nos envolvendo com tanto carinho, para que nós possamos realmente despertar em nós o que há de melhor em nossos corações, onde quer que estejamos. Que a tua luz, o teu amor e a tua paz seja conosco onde estivermos, para contagiarmos a todos que cruzam nossos caminhos, a nossa família, o nosso lar. Que assim seja.